Olá, mulheres. Quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Vamos dar continuidade, então, ao capítulo, que nós estamos estudando juntas. E hoje nós estamos no áudio, então, 16, ok? Mas o nosso capítulo que nós estamos dando continuidade é o 10, tá? Áudio 16, mas dando continuidade ao capítulo 10, a sensualidade e o namoro. Mesmo que você seja casada, você vai observar a importância desse capítulo na nossa vida. Amém? Vamos lá? Defraudação na área de casais. Existem muitas maneiras sutis de sermos absorvidos na batalha espiritual, cooperando com o espírito de sensualidade. Vamos salientar agora os pontos práticos que comumente são negligenciados, mas que podem estar contribuindo decisivamente para dificultar ou até mesmo para destruir o plano da vida de Deus para um casal. Primeiro, fofoca. A fofoca nada mais é do que comentários excessivos, especulativos e indevidos sobre os relacionamentos alheios. Essa é uma área de tentação muito forte, principalmente para as mulheres. Quando se começa a fazer declarações de caráter negativo acerca de especulações ou assuntos onde a privacidade das pessoas está em jogo, dificilmente não se terá péssimos resultados. Esse tipo de comportamento promove uma propaganda depreciativa das pessoas em questão. Comentários assim sempre tendem a deturpação de fatos reais, promovendo conclusões injustas, baseadas em detalhes mínimos. O saldo desta agressão indireta por trás acaba sendo um imenso déficit de ressentimentos e inimizades. Em Levíticos 19 e 16, a palavra de Deus nos adverte: não andarás como um mexeriqueiro entre os teus povos, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. A fofoca é uma maneira discreta de se cometer um homicídio. Relacionamentos são destruídos, sentimentos são machucados e muitas pessoas acabam se frustrando espiritualmente e abandonando a fé e a igreja. Podemos definir fofoca como falar mais e mais do que só resulta em menos e menos. Aqui podemos emoldurar a seguinte lei: muita fofoca, pouco oração. Quem fala muito da vida alheia normalmente está com problemas sérios na sua vida de oração. Quando de fato oramos por alguém, vamos alcançar o coração de Deus por essa pessoa e, com certeza, saberemos poupá-la com a nossa língua. A fofoca, além de impedir a vida de oração, é também uma forma de liberar demônios, liberar morte, conturbando espiritualmente a situação e as pessoas. Com isso, todos perdem. Só o espírito de sensualidade se satisfaz no seu propósito. 2. Simular namoros. É muito comum encontrar pessoas que uma das poucas coisas que fazem na igreja é ficar adivinhando e conjecturando quem gosta de quem combina com quem saiu com quem começou a namorar ou terminou o namoro com quem e etc. Esse tipo de pessoa sempre acaba sendo uma luva nas mãos do espírito de sensualidade. Se um relacionamento de namoro que envolve pessoas submissas ao Senhor teve origem no coração de Deus ou está debaixo da sua bênção e aprovação, ele tem tudo para, de forma natural, fluir e acontecer no tempo certo. A nossa participação neste processo particular deve ocorrer apenas se alguma das pessoas envolvidas tiver a iniciativa de nos procurar. Neste caso, devemos ouvir, aconselhar, orar com a pessoa, mas nunca nos rebaixarmos a manipular o namoro, nem muito menos ficar simulando encontros e situações. Essa simulação, que é também uma forma de forçar a barra em muitos casos, acaba sendo uma precipitação, que pode até mesmo abortar o relacionamento. Não tente dar uma mãozinha para Deus, usando a sua habilidade de simular namoros. É muito perigoso se intrometer na vida sentimental de pessoas, forçando as situações. Essa não é uma boa maneira de se iniciar o que no futuro deverá ser um lar. Além disso, provocar muitos constrangimentos, a pessoa corre o risco de estar ali alimentando um sentimento que não está sendo e que nem será correspondido. A pessoa em questão acaba sendo iludida e desiludida. Outra forma corriqueira e crítica de provocar namoros é através do uso abusivo do dom de profecia. É extremamente fácil manipular as pessoas, principalmente os novos na fé, usando misticamente o nome de Deus. Usar o nome de Deus em vão é uma coisa muito séria na Bíblia, apesar de não ser na nossa cultura. Toda profecia deve ser confirmada por mais de um profeta, bem como julgada. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29.
Só deve haver manifestação do dom de profecia em consistência com o dom do discernimento de espíritos. São dons complementares. É necessário provar o espírito, principalmente de alguém que afirma ser profeta. Infelizmente, muitas falsas profecias, que deveriam ser julgadas com discernimento, têm sido uma ferramenta usada para alimentar o engano sentimental. Em 1 Coríntios 14:3, o apóstolo Paulo ensina que as finalidades da profecia se resumem em consolar, exortar e edificar, e de maneira alguma defraudar sentimentalmente as pessoas, induzindo-as devido a interesses próprios a um relacionamento de namoro ou de casamento. E pior, é que muitos fazem questão de se colocar debaixo da influência de tais profecias, pois querem ouvir apenas aquilo que favoreça a sua paixão, como declarou Jeremias. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E o que fareis no fim disso? Jeremias 5:31. Idolatrar os nossos sentimentos nos leva ao terrível engano de fazer a nossa vontade, a voz de Deus. Precisamos estar muito apercebidos dessas coisas, buscando a Deus com um coração puro e verdadeiro, estando prontos a ouvir e não só o sim, bem como o espera ou até mesmo o não do Espírito Santo. Caso contrário, ao invés de experimentarmos a vontade de Deus, vamos amargar a vontade de homens interesseiros e mal intencionados. 3. Temor humano. O temor humano é definido pelo comportamento de aprovarmos e incentivarmos algo que Deus desaprova, com medo de desagradar a pessoa e perder a sua apreciação. A Bíblia diz que esta é uma forma sutil de preparar uma armadilha. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor será seguro. Provérbios 29:25. Normalmente, as armadilhas do inimigo são preparadas na área sentimental, onde o ser humano é mais influenciável e vulnerável. Essas armadilhas se tornam mais eficientes quando as pessoas tidas como conselheiras agem com temor humano. Às vezes nos deparamos com os relacionamentos começando em bases falsas, afrontando princípios e conselhos da palavra de Deus. Estarmos desprovidos do temor humano é uma condição-chave para o Senhor nos usar com a palavra certa, no tempo certo, da maneira certa, livrando pessoas destes laços. Nunca devemos alimentar um relacionamento sobre o qual temos dúvidas sobre a vontade de Deus. Se não estamos aptos a aconselhar a pessoa ou o casal, devemos orientá-los aos líderes da igreja. É também comum vermos pessoas que dizem ter uma palavra de Deus para começar um namoro reprovado, principalmente em caso de julgo desigual. Como conselheiros, não devemos nos convencer apenas por isso. Julgar uma profecia não é apenas julgar a palavra, mas julgar o princípio. Se a pessoa tem a palavra de Deus, mas não tem o princípio de Deus, ela deve ser advertida. Não deixará de repreender o teu próximo, e nele não sofrerá pecado. Levítico 19:17. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Provérbios 27:5. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Provérbios 27:6. 4. A maledicência. Uma das principais causas da maledicência é o ciúme. De certa forma, é bem comum no meio de solteiros pessoas estarem gostando de pessoas, se sentindo atraídas e desenvolvendo determinada apreciação mutuamente. Mas esses sentimentos podem se precipitar quando a pessoa de quem alguém estava gostando começa a gostar de outro, ou até mesmo a namorar outra pessoa. Sabemos que ter um sentimento por alguém não significa nenhum problema, mas ter um sentimento por uma pessoa já comprometida é um problema a ser resolvido. Se esse sentimento não for devidamente dominado e renunciado, ele pode se tornar profundamente doentio e obstinado, transformando-se em ciúme. Cruel é o furor e impetuosa ira, mas quem parará perante o ciúme? Provérbios 27:4. Lembro de uma situação onde uma moça continuava a orar pelo seu prometido, entre aspas, mesmo depois de já ter se casado com outra pessoa. Essa obstinação doentia expressa o controle que o espírito de sensualidade pode chegar a exercer através do orgulho de uma pessoa. Quanto mais esse sentimento for nutrido, maior e mais dolorosa será a ferida. Uma das maneiras de descarregar a dor provocada pelo ciúme é através da maledicência. A maledicência, como reação ao ciúme, expressa a voz do espírito de sensualidade. Nós então vamos agora parar o áudio e nós vamos dar continuidade amanhã sobre mais itens, né? Tem sido muito esclarecedor sobre essa questão de relacionamentos. Amém? Deus abençoe.